Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, querido, amado e reformado aluno do nosso curso pastoral telepresencial. Essa é a nossa 20ª aula e eu sei que você está firme, motivado, constante, prevalecendo aqui na nossa matéria de História da Igreja. Lembre, irmãos, são 2000 anos de história. Algumas coisas a gente detalha mais, outras coisas a gente passa mais rápido. E hoje eu quero aprofundar com você um dos temas que é o mais falado, é o mais comentado, é um dos mais discutidos seminários mundo afora. É muito comum você encontrar irmãos que, com todo respeito, eles são chatos. Porque eles nos encontram e eles nem falam a graça e a paz, irmão, como você está, né? Como é bom saber que você é cristão. Não. Primeira coisa que eles falam, você é calvinista ou você é arminiano? Sabe? Como se fôssemos inimigos. Como se esses dois grupos fossem tão antagônicos assim que não pudessem ter comunhão. Isso já aconteceu comigo várias vezes, não sei se com vocês já aconteceu. Mas eu me lembro, uma vez eu estava aqui em Goiânia, num restaurante e tal, e aí chegou lá um irmão, que era de outra igreja, que era assim, um amigo, da pessoa que estava comigo. E aí essa pessoa que estava comigo me apresentou, falou, esse aqui é o pastor fulano, da igreja videira. Sabe, esse outro pastor ali, ele me cumprimentou falando assim, você é pastor? Calvinista ou arminiano? Eu fiquei pensando, quase que eu falei, opa, mas peraí, então é isso que nos define? Não, não é isso que nos define, irmãos. Tá? Eu quero começar aqui essa aula aqui, se você está nessa turma que é chato com isso, para com isso, Vamos... Primeira coisa, o que nos une é Cristo. Então, tanto calvinistas quanto arminianos, Cristo está ali, Cristo é o centro, tá bom? Então, não seja esse tipo de irmão. Mas vai surgir, então, aqui, essa, eterna discussão. Qual é a teologia certa? Qual é a doutrina certa? A doutrina calvinista ou a doutrina arminiana? Hoje, eu não tenho a pretensão de te responder. Vou explicar as duas, vou te falar a que nós cremos e vou até falar aquela que a gente acha que está mais correta, à luz da Escritura. Mas eu vou te falar depois como nós podemos resolver esse problema entre calvinismo e arminianismo. Tá bom? O que acontece então? Vai surgir, também no século XVI, os Jacobos Armínios, que, você já entendeu, que Armínios também vai ser um sacerdote e ele vai começar a ensinar, de certa maneira, em oposição ao calvinismo. Por quê? O calvinismo é o que está sendo estabelecido e está ficando ali na fé reformada. Mas já rapidamente surge o arminianismo para fazer oposição. E daí você percebe, irmãos, a gente pode voltar lá atrás. Essa, irmãos, é a discussão talvez que sempre vai ter na igreja. Como é a salvação? Como que nós somos salvos? Porque calvinismo e arminianismo é só o nome mais moderno para aquela discussão que começa lá atrás. Por exemplo, Agostinho e Pelágio. Porque Agostinho é basicamente o calvinismo, ou se aproxima mais. Arminianismo se aproxima ao pelagianismo. Então, desde aquela época, tinha essa discussão. Poderíamos voltar um pouco mais atrás. Paulo e os judaizantes, Paulo defendendo a justificação pela fé e os judaizantes ali querendo que tenha as obras. Entende?
essa discussão sempre vai ter. É algo que persiste ao longo da história da igreja e vai surgir aqui no século XVI, então, os Jacobos Armínios, em oposição, não é, ao calvinismo, né, que é a questão do livre-arbítrio, a questão da expiação ilimitada, a possibilidade de decair da graça, né, de cair da graça, a graça resistível, tudo isso o Armínio vai trazer em oposição. Então, a minha intenção hoje aqui com você é tentar te explicar. Então, nós temos os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Vamos falar sobre eles? Então, vamos colocar o primeiro ponto. Olha aí, está aparecendo para você em tela cheia. Eu coloquei lá, o primeiro, sempre o arminianismo. Está vendo que lá em cima, aí no seu PowerPoint, está arminianismo versus calvinismo. Então, o ponto 1 está lá, livre-arbítrio versus total depravação. Então, o livre-arbítrio, o primeiro que aparece aí, é de Armínio e o segundo é de Calvino, ok? Ok, olha aqui para mim. O que é isso daí? O arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, então, depende da obra de sua fé. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. O arminianismo defende que o homem tem livre-arbítrio para escolher se ele vai escolher através da sua fé, se ele vai escolher Deus ou não. Esse é o arminianismo. O homem faz uma escolha, ok? Usa do seu livre-arbítrio. Depois eu vou explicar mais sobre isso no segundo ponto. Já o calvinismo responde, diante disso, que o homem não regenerado, o homem não nascido de novo, este homem é absolutamente escravo de Satanás. E por isso, este homem é totalmente incapaz de exercer a sua própria vontade livremente. Dependendo, então, da obra de Deus, para que Deus venha ao seu encontro, para salvá-lo. Então, o que é a total depravação? Resumindo, é o seguinte: você é ruim, você é mau, não tem nada de bom em você e seria incapaz, seria impossível para você escolher a Deus, porque o homem é depravado, o homem nasce no pecado, o homem é mau. Isso é calvinismo. O arminianismo é mais o quê? O homem escolhe. O homem é bom. Você percebe? Nesse sentido, ele se aproxima do pelagianismo, porque o pelagianismo parte daquele princípio que o homem nasce sem pecado, e o homem pode então escolher se vai pecar ou não, se vai viver a vida no pecado ou não. Então, por isso que o arminianismo se aproxima, não é? Mas você percebe até mesmo aqui o arminianismo se assemelha um pouco ao esquerdismo de hoje, né? Um pouco. Nessa questão do homem poder escolher, o homem nasce bom, né? E o homem, então, pode fazer uma boa escolha. No calvinismo não tem isso. No calvinismo você não nasce bom, você nasce pecador, você nasce inimigo, você era um cego. As pessoas falam assim, né, vou te falar aqui algumas frases calvinistas, por exemplo. Alguém fala assim, eu encontrei Jesus. Não, isso quem fala que encontrou Jesus é arminiano. O calvinista é o seguinte, você não encontrou nada. Você era um cego perdido no tiroteio. Cego não encontra nada. É Cristo que vem até você e te salva. Isso é calvinismo. Nesses 2 pontos aqui, irmãos, você já descobriu. O que nós somos como igreja videira? Nesse ponto, nós somos mais calvinista. Nós cremos como o calvinismo. É isso que nós cremos. Você vai ouvir muito o pastor Luiz falar essas coisas. Por exemplo, quando o pastor Luiz fala, você não era bom, você era inimigo de Deus, você não tinha nada de bom, foi Deus que te escolheu, Deus que vem e te salvou. Isso é calvinismo, né? É uma frase bem calvinista. Nesse aspecto, nesse primeiro ponto aqui,
nós estamos do lado de Calvino. Nós cremos nisso, irmãos. Ninguém escolhe a Deus. Isso para nós está muito claro lá na Bíblia, que é a questão da predestinação, que é o próximo ponto, eu já vou te explicar. Os arminianos também creem na predestinação, mas eu vou te explicar como. Mas para nós, irmãos, está bem claro, não fui eu que escolhi a Deus, eu era totalmente incapaz. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que veio e me salvou. A obra da salvação começa totalmente em Deus. Mas a questão fala, mas pastor, por que Deus me escolheu? Não sei, só sei que Ele me escolheu. Ninguém explica a eleição. Os irmãos já estudaram Romanos aqui, o pastor, o professor deve ter explicado. Ninguém explica a eleição, eu só sei que Ele me escolheu, não sei a base, mas Ele me escolheu. Por que Ele me escolheu? Não sei, só sei que Ele me escolheu. Foi Ele que me salvou. Amém? Nós cremos nisso, tá bom? Eu era incapaz de me salvar, de fazer uma escolha, até porque eu estava morto. Uma vez que eu estava morto, nos meus delitos e pecados, eu precisava que alguém me salvasse, ok? Bom, ponto 2, coloca para mim, tela cheia. O que é o ponto 2? Você vai perceber que está sempre um atrelado ao outro. Então, o arminianismo diz, se existe o livre-arbítrio, então a eleição ela é condicional, porque ela está ligada à minha decisão. Então, o ponto 2 é a eleição condicional versus a eleição incondicional. Então, o calvinista vai dizer, já que eu sou incapaz de fazer escolha, eu fui eleito por um fato totalmente fora de mim. Não tem nenhuma condicionância relativa a mim. Eu fui eleito por outro motivo. Então, o que é o ponto 2? Deixa eu te explicar. O que o arminianismo diz? A eleição, ela é condicional. Por quê? Ela está condicionada a essa decisão minha de exercer o livre-arbítrio. Sobre o livre-arbítrio, irmãos, o que nós necessariamente cremos? O seguinte, só 2 pessoas nesse planeta realmente tiveram um livre-arbítrio para escolher a Deus ou não, que são os 2 homens que são base que divide a humanidade. Porque a humanidade está dividida em aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Aí você põe a Eva dentro de Adão, tá? No mesmo contexto. Então, só esses 2, realmente, no nosso entendimento, tiveram livre-arbítrio, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a escolher a Deus. Adão nasceu sem pecado. Cristo também veio nesse mundo sem pecado. Você já nasceu pecador. Você percebe? Por isso que você não fez escolha, você já nasceu assim. Então você já nasceu ruim. Que escolha você poderia fazer? Você já nasceu pecador. Então só Adão e Cristo tiveram esse livre-arbítrio. Fora deles, para salvação, não. A gente crê em livre-arbítrio para isso daqui. Hoje eu quis vir com essa roupa, tá? A gente crê nisso. Eu uso o meu livre-arbítrio até para querer responder a Deus e tudo, decidir sair de casa. A gente até aceita esse livre-arbítrio para essas coisas assim. Mas para salvação, não. Tá bom? Nós somos calvinistas. Então, o segundo ponto é o quê? Para o arminiano, a eleição... Então, primeiro, é importante dizer que existe eleição. Irmãos, a eleição não se discute na Bíblia. Tanto arminianos quanto calvinistas ensinam e defendem a eleição. O que é a eleição? Deus é quem escolhe. Só é salvo quem Deus quer. É Deus quem elege. Isso está muito claro na Bíblia. Nem vou entrar nesse ponto aqui, tá? Mas, esse é o ponto. Os arminianos dizem, e eles acrescentam uma palavrinha aqui, que é a presciência. Resumindo, é o seguinte, os arminianos dizem o seguinte, porque existe o livre-arbítrio. Deus me escolheu porque na sua presciência, que Deus sabe de todas as coisas, Deus já sabia
que eu ia escolher a Deus, então Deus foi e me escolheu. Entendeu? É a presciência. Pedro fala, né, dessa presciência de Deus. Então o arminiano diz o seguinte, é importante você entender que o livre-arbítrio ele é base aqui, é o ponto central. Já que eu tenho livre-arbítrio, Deus sabia, porque Deus é Deus, sabe todas as coisas, Deus já sabia que em algum momento da minha vida eu ia usar o do meu livre-arbítrio e escolher a Deus, né? E ter a minha fé, e converter, confessar. Então, uma vez que Deus já sabia que eu ia querer Deus, Deus então me escolheu. Então, você percebe? A eleição ela está condicionada a essa minha vontade de querer Deus. Então, eles falam da pré-ciência, é o pré-conhecimento de Deus. Tá bom? O calvinismo tem isso? Não. O calvinismo é o seguinte, eles sustentam que o pré-conhecimento de Deus ele está baseado no propósito ou nesse plano de Deus. De modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem. Mas a eleição de Deus, ela resulta da livre vontade de Deus, que está à parte de qualquer obra de fé do homem, porque ele está espiritualmente morto. Então a eleição de Deus, ela está 100% condicionada a Deus e não a mim. Por isso que o calvinista diz, é a eleição incondicional, não é baseado numa condição minha. Deus não me escolheu porque eu sou azul, porque eu sou amarelo, porque eu sou homem, porque eu sou branco. Entende? Deus não me escolheu porque eu sou bom, porque eu sou ruim, Deus não me escolheu por mim. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Cristo. Isso é calvinismo. É o que eu estava falando para você. Mas pastor, por que ele me escolheu? Não sei. Eu só sei que ele é Deus e ele sabe todas as coisas. Eu não tento explicar a Deus. Nesse aspecto eu só agradeço. Eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu. Mas você percebe? Nesse ponto também, o que nós somos? Calvinistas. Porque para nós faz mais sentido isso. Deus me escolheu, é uma eleição incondicional. Deus me escolheu não baseada em algo que eu pudesse ter feito, até porque eu estava morto. Não tinha nada, o que eu poderia fazer? Nada. Então nós também, como igreja, nesse ponto, somos calvinistas, ok? Terceiro ponto, coloca para mim. É agora então a expiação universal versus a expiação limitada. E você vai perceber que está um atrelado ao outro. Então, se existe livre-arbítrio e a eleição está condicionada, então todos podem ser salvos. A expiação universal, todos podem ser salvos. Já o calvinismo, se eu nasço ruim, a total depravação, a eleição é totalmente baseada em Deus, então a expiação é somente pelos eleitos. Seria isso. Esse é o terceiro ponto. Pode voltar para mim. Então, o que é o ponto 3 do arminianismo? A expiação, aí vem a discussão. A expiação, o que é a expiação? A morte de Jesus lá na cruz. O sangue de Jesus lá na cruz foi por todos ou foi só pelos eleitos? É a discussão. Então, os arminianos dizem o quê? Que a expiação, a redenção, ela é por todos. Ela é universal. Lembra? Já que eu tenho livre-arbítrio, já que eu vou usar esse livre-arbítrio naquela questão da eleição, então todos podem ser salvos. Todos vão ter a opção de escolher a Deus ou não. Então, a obra de Cristo lá na cruz, ela é por todos. Jesus morreu por todos, só que um vai usar da fé e vai ser salvo, o outro aqui não vai usar da fé e vai para o inferno. Então, a expiação, a redenção é por todos. O calvinismo diz o quê? Que a expiação ou a redenção, ela é limitada, ela é parcial. Por quê? Eles dizem o seguinte, não foi por todos, foi somente para os eleitos.
Foi somente para quem foi eleito, que Deus já tinha escolhido para ser salvo. Bom, você percebe que esse é um ponto divergente, né, que pode dar muita discussão e muito debate. Porque parece para nós bem claro na Bíblia, né, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Cristo amou o mundo de tal maneira que deu, né, o seu próprio Filho, amou o mundo. Entende? Esse aqui é um ponto que normalmente dá muita discussão. Por quê? Os versículos, quando falam da expiação, e aparece lá todos, ou o mundo, os calvinistas normalmente dizem, não, mas todos aí são todos os eleitos. Não, mas né, muitas vezes nos textos ali não apareceu lá todos os eleitos. Então esse é um ponto que dá muita discussão normalmente, tá? Bom, você percebe que cada um aqui no seu ponto, ele vai seguindo a sua linha de raciocínio. Então aquilo que eu te falei, já que eu tenho livre-arbítrio para escolher ou não a Deus, então o que o arminiano entende? Jesus morre por todos, porque todos podem ser salvos, vai depender da fé que eu tive. Então, se em algum momento eu usei a fé e criei, aí eu estou salvo. Mas aquela pessoa que não usou a fé, ela vai para o inferno. Mas Jesus morreu por todos. Já o calvinista diz o quê? Porque Jesus, na cabeça do calvinista é o seguinte, Jesus não pode fazer algo, tipo assim, errado. Então Jesus, a obra de Jesus é completa e perfeita. Então ele morre somente pelos eleitos, porque os eleitos serão salvos. Jesus não precisava morrer pelos que não são eleitos. Entende? Faz seu sentido também. Eu consigo entender esse ponto aqui do calvinismo. Mas nesse aspecto, então para você ver, nesse aspecto aqui, nós somos mais arminianos. Porque mesmo que a gente... Pastor, mas aí vocês estão se contradizendo. Então, é porque nós não somos nem calvinistas nem arminianos. Nós somos de Cristo. Então a gente não tem esses apegos. Então, para nós aqui, como igreja, a gente é mais arminiano. Por isso que a gente faz encontro, por isso que a gente faz evangelismo, por isso que a gente convida as pessoas, por isso que a gente prega, né? Porque a gente crê que todos, porque a expiação é por todos. Isso não é universalismo, tá bom? O que é o universalismo? É quando diz que a expiação foi por todos e todos estão salvos. Não. Cremos que Jesus morreu por todos, mas só vai ser salvo os que creram. E só crê quem foi eleito. Então você já percebeu que a coisa dá muita discussão. Mas nesse ponto a gente, no mínimo, ou pelo menos a gente vive mais como os arminianos aqui, tá bom? Ponto 4, coloca para mim de novo, é a graça. Os arminianos dizem que a graça ela é resistível. Já os calvinistas dizem que a graça é irresistível. Sempre uma coisa atrelada à outra. Olha aqui para mim. Então, olha só. Você percebe que os arminianos vêm numa linha de pensamento. Não é isso? Se eu tenho livre-arbítrio, se a eleição tem uma condição, que é o fato de eu crer, se a expiação foi por todos e todos podem fazer essa escolha em algum momento, então a graça ela pode ser resistível, porque tem pessoas que não vão crer. Tem pessoas que vão ouvir o evangelho, que vão receber uma oração, uma ministração, e no final elas não vão crer. Então por isso que o arminiano diz, a graça ela pode ser resistível. Mas o calvinista diz o quê? Se eu sou ruim, se eu fui escolhido por Deus e nada baseado em mim, se Jesus faz a expiação pelos eleitos, né, a expiação limitada, quando essa graça, isso o calvinista diz, quando essa graça encontrar o eleito, a graça ela é irresistível. Porque ninguém vai perder para Deus. Deus vai converter aquela pessoa. Tipo assim, aquela pessoa vai ser alcançada. Porque se Deus escolheu, ele vai ser salvo. Por isso que é a graça irresistível. Então os arminianos afirmam que, ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, né, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar a todos os homens, ainda assim, como a vontade de Deus ela está amarrada à vontade do homem, então o Espírito Santo pode ser resistido pelo homem, se o homem quiser. Então é por isso que para o arminiano, né, acontece isso, você prega o evangelho, aquela pessoa pode até receber uma cura, uma ministração, um milagre, e no final ela não quer Cristo.
Esse é um ponto interessante também, irmãos, porque às vezes na prática a gente viu isso acontecer, eu confesso. Na prática eu já vi isso acontecer, eu já fiz vários encontros aqui em Goiânia. Eu nunca me esqueço de um menino, ele devia ter uns 17 anos, que depois do encontro nós tivemos aqui no culto uma campanha assim, de curas e milagres, e esse menino, eu vi ele numa cadeira de rodas, uma das pernas dele era paralisada, a outra com pouco movimento. Ele não andava, ele recebeu oração e foi curado. Mas sabe, no apelo, quando depois a gente falou, você quer aceitar a Cristo? Ele falou assim, não quero não, quero não. Eu não sei, talvez na cabeça dele, ele não queria virar crente, entende? Eu não quero essa religião dos crentes. Mas sabe, sei lá, a gente vê essas coisas acontecendo. Gente que aparentemente desfruta de algo espiritual, mas não quer Cristo. Por isso que os arminianos dizem que a graça ela é resistível. Já os calvinistas respondem, né, que a graça de Deus não pode ser obstruída, visto que a graça dele é irresistível. Os calvinistas não querem com isso, irmãos, passar aquela ideia de que Deus esmaga a vontade do homem. Não é isso. Mas Deus, com seu gigantesco amor, derrama sua graça. Essa graça ela é irresistível. Porque Deus vai convencer a pessoa ali de alguma forma. Nada consegue resistir realmente quando Deus quer agir e transformar a vida da pessoa. Pastor, o que nós somos como igreja? Nesse aspecto também nós somos mais calvinistas. Para nós, irmãos, isso é verdade. A graça é irresistível. Irresistível. Ninguém segura Deus. Se Deus quiser, Ele vai alcançar aquela pessoa. Quem encontra realmente com a graça, ele vai ser alcançado. Nós queremos nisso. Amém? E por último, coloca aí o último ponto. É o grande debate, né? O grande ponto do arminianismo e calvinismo está nisso daqui, que é o quê? Perde a salvação ou não? Os arminianos dizem, perde a salvação. Os calvinistas ensinam a perseverança dos santos. O que é isso então? Então perceba a lógica, pode voltar para mim. Perceba a lógica. A lógica arminiana está atrelada aos princípios. Então acompanha comigo. Se tem livre-arbítrio, a eleição é condicional, a expiação é universal, a graça pode ser resistida, então eu posso perder a salvação. Porque da mesma maneira que lá no começo eu escolhi crer, pode ser que agora no final eu escolho não crer. Então eu perco a salvação. Entende? Já o calvinismo é o contrário. Se eu era totalmente incapaz de escolher a Deus, fui escolhido baseado em Deus, Ele faz a expiação por mim, eleito. Essa graça, ela é irresistível e eu vou converter. Quem é que garante a minha salvação? Cristo. Isso é chamado de perseverança dos santos. Ou seja, a perseverança dos santos no status quo de salvo é também obra de Deus. Então você percebe que o calvinismo começa em Cristo e termina em Cristo. É Cristo que me salva e é Ele quem mantém a minha salvação, porque é a obra dele. Isso é calvinismo, certo? Você escuta o pastor Luiz falando algumas frases nesse aspecto. Então, quando você escuta o pastor falando assim, uma vez salvo, salvo eternamente. Isso é calvinismo, entende? Porque no calvinismo você não perde, você não muda a natureza. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez salvo, salvo eternamente. Nada vai arrebatar você da mão de Deus. Então, o arminianismo nesse ponto, eles concluem o quê? Muito logicamente, né? Que uma vez que o homem foi salvo por um ato da sua própria vontade livremente exercida, aceitando a Cristo pela sua decisão, então isso também pode ser revertido, né? Já que eu escolhi, eu posso perder a salvação, né? Se eu resolver mudar de atitude em relação a Cristo. Então, o arminianismo defende a ideia de que você pode perder a salvação. E o calvinismo diz o quê? A salvação é
é uma obra realizada inteiramente pelo Senhor. E da mesma maneira que eu não fiz nada para ser salvo, porque Ele que me escolheu, eu também não consigo fazer nada para mudar esse estado. Eu vou permanecer salvo, porque a obra é dele. Começa em Deus e termina em Deus. Amém. Pastor, nesse ponto, nós somos o quê? Nós somos também mais calvinistas. Uma vez salvo, salvo eternamente. Nós cremos nisso. Pastor, beleza. Ok. Como é que a gente junta tudo isso? Como é que a gente resolve esse problema? Então, vou tentar fazer isso aqui. Não garanto. Mas é importante você entender o seguinte, duas coisas. A igreja brasileira se tornou o quê? A igreja brasileira, na sua grande maioria, é uma igreja arminiana. A grande parte da igreja brasileira se torna arminiana. Por quê? Principalmente porque, no que diz respeito à perda da salvação, é um arminianismo misturado com judaísmo. É um arminianismo misturado com legalismo. Porque é o seguinte, para o calvinismo, para Calvino, é simples e fácil de entender. A salvação começa em Deus e termina em Deus. Então eu estou salvo, eu estou em paz, eu não tenho medo, eu não vivo angustiado. Você sabe, o calvinista, ele vive mais em paz. Você entende? Ele está em paz, ele não está com medo de perder a salvação, ele vive em paz com Deus, sabendo que já foi perdoado, que está salvo. O arminiano, ele vive debaixo de culpa, debaixo de condenação. Por quê? Porque ele tem medo o tempo todo de perder a salvação. Então, quando eu falo que a igreja brasileira é um arminianismo misturado com legalismo, é porque é o seguinte, a igreja brasileira, no seu geral, eles não negam a verdade básica da reforma, que é a justificação pela fé. Ou seja, só é salvo porque creu, pela graça mediante a fé. Mas o problema é que depois eles sustentam a ideia de que você precisa manter essa salvação pela sua santidade. Então, se você peca, perde a salvação. Não é isso? No geral, a igreja brasileira está aqui, vive essa angústia. De manhã você está salvo, né? Não deu tempo de você pecar, mas logo após ali, pouco tempo, você já pecou, você já está indo para o inferno de novo. Então é muito comum encontrar hoje muitos pastores que defendem isso, né? Você perde a salvação se pecar. Sabe, nós como igreja não cremos nisso. Não se perde a salvação. Nesse aspecto nós somos bem calvinistas, porque nós cremos na obra redentora de Cristo. Para nós o cristianismo não é uma mudança de comportamento. Para nós, cristianismo é mudança de natureza. Você recebeu uma nova natureza. Ah, pastor, então eu posso sair pecando? Não, porque quem recebeu essa nova natureza, ele não vai conseguir pecar. Mas enfim, não vou dar aula de Romanos aqui para você de novo. Mas historicamente, irmãos, deixa eu te falar o que isso gerou. Historicamente, não venha jogar pedra aqui em mim, tá? Porque existem calvinistas que são o que eu vou te falar agora, mas tem exceções. Historicamente, o calvinismo gerou um cristão mais em paz, doutrinariamente, é uma doutrina mais correta, inclusive você viu que nós somos mais calvinistas, então é uma doutrina mais correta, é um cristão que vive mais em paz com Deus, mas é também um cristão mais frio, não é um cristão muito zeloso. Por quê? Então, volto a dizer, historicamente. Não significa que todos são assim, tá? Falo num geral, na história. Por que esse cristão é mais frio? Porque ele peca e sabe que não perde a salvação, entende? Então, ele poderia dizer, ele peca em paz, entende? Parece absurdo isso, mas como ele tem tanta confiança na salvação dele, ele não está preocupado se comete um pecado ali. É um cristão mais frio. Ele não está talvez muito preocupado em orar, em buscar a Deus, porque a salvação depende de Deus. E ele nem está muito preocupado em pregar o evangelho, porque se ele não pregar, a pedra vai clamar. Quem está eleito? Está eleito. Quem foi eleito vai ser salvo. É como se ele dissesse, Deus não precisa de mim,
Eu não preciso pregar o evangelho. Eu não preciso ter essa coisa e, vamos pregar, vamos pregar. Porque se aquele cara está eleito, ele está eleito. Em algum momento da vida ele vai ser salvo. Aí se ele morreu sem converter, é porque não era eleito. Então você entende? Ele é mais pragmático. Do outro lado, o arminiano, a doutrina dele não é que é errada, irmãos, mas eu digo que ela é usada equivocadamente. Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas historicamente o arminiano, ele é alguém mais angustiado, debaixo de culpa, de condenação, porque tem medo de perder a salvação. Então ele doutrinariamente é mais errado, mas é um cristão mais fervoroso. Por quê? Porque tem medo de perder a salvação. Então ele ora mais, ele busca a Deus, ele busca a santificação, porque tem medo de perder a salvação. Ele prega, né, porque todos podem ser salvos, então ele sai pregando, faz cruzada, faz evangelismo, ele sai pregando, porque todos podem ser salvos. Esse é o arminiano. Então, pastor, o que nós somos? Você precisa acrescentar aqui, querido, um terceiro elemento, que é o que nós chamamos de visão dos vencedores. Você sabe, isso é só uma opinião minha, tá? Opinião minha, pessoal aqui, pastor Marcos da Cruz. A visão dos vencedores, na minha opinião, resolve a problemática entre calvinismo e arminianismo. A visão dos vencedores, dentre várias coisas que ela engloba, ela diz o seguinte, é importante você entender o seguinte, que salvação é diferente de reino. Uma coisa é salvação, outra coisa é reinar. A visão dos vencedores ensina que a salvação é pela graça mediante a fé. E o reino são as obras que você faz pela graça mediante a fé. Entende? Então, entender que salvação é diferente de reino é importante. Salvação é algo para a eternidade, está definido. O reino vai ser um momento de 1000 anos, quando Jesus estará reinando aqui. Então, por que é importante entender, fazer essa separação? Porque a gente consegue harmonizar essas duas teorias. Por quê? Então, vou te explicar. No que diz respeito à salvação, o que nós somos? Calvinistas. Porque está certo, a salvação é de Deus, a obra é de Deus, Ele que me salva, Ele que me escolheu, Ele que me capacita, uma vez salvo, salva eternamente, uma vez filho, sempre filho, é Ele que mantém a minha salvação, é Ele que me segura e nada me arrebata da mão dEle. Porque nessa doutrina calvinista, eu vou viver em paz com Deus, como diz Paulo. Eu tenho paz com Deus, eu sou justificado, perdoado, isso é calvinismo. Então, no que diz respeito à salvação, calvinismo. Mas, no que diz respeito à recompensa, a obras, eu sou arminiano. Entende? O problema é que os arminianos, eles fazem tudo o que eles fazem para manter a salvação. Esse é o erro. Nós fazemos o que nós fazemos porque, em muitos aspectos, irmãos, nós somos parecidos com arminianos. Em qual aspecto? Nós somos zelosos, fervorosos, não queremos pecar, santidade, pregamos o evangelho para todo mundo, não é? Mas fazemos isso não para a salvação, mas porque nós estamos querendo receber a recompensa. Entende? Porque para receber a recompensa, você tem que ter as obras da fé. Entende? Então as obras aqui não é para a salvação, as obras aqui é para a recompensa, é para o galardão, é para esse momento do reino, quando Jesus vai trazer galardão. Deu para entender? Por isso que, na minha opinião, entender a visão dos vencedores, você resolve essa problemática. Pastor, o que nós somos como igreja? Então, nós não levantamos nenhuma bandeira. A gente não sai falando, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Não, nós somos irmãos, nós somos de Cristo. Mas você já percebeu que no dia a dia, na prática, a gente tem uma doutrina mais calvinista. Mas não negamos que uma coisa ou outra lá dos arminianos, a gente tem também, e a gente tem algumas práticas. Tá bom? Então a gente não quer ficar nessa bandeira. Nós somos de Cristo. Amém? E cada um veja como edifica. Te vejo na próxima aula.